Ah, ótimo, ótimo, bom retorno. Bom, queria inicialmente agradecer aqui, nesse momento, a mobilização de todos, né, para justamente a gente ter esse momento aqui, onde a gente vai poder compartilhar o que a gente já vem fazendo numa trajetória, né? Eu costumo dizer que é uma peregrinação dos livros, né? Todo apaixonado por livro, como é que se diz, vai muito nessa linha, gosta disso e, dentro dessa perspectiva, a nossa chegada, né, aqui hoje com vocês, para alguns já teve uma determinada trajetória, para outros, né, estão começando agora. Meu nome é Felipe Fernandes, né, atualmente estou como empreendedor social dentro desse contexto do Atlas do Livro de Pernambuco, que foi uma ideia que a gente teve há algum tempo, né, que a gente já conheceu o Scooby desde o seu primeiro ano. Hoje a gente tem 11 anos do Scooby, mas eu só fui utilizar mesmo na hora que eu me aposentei. E dentro dessa perspectiva, quando a gente se aposenta, é uma parada para reflexão, né, e redirecionamento e a reajustar a vida na direção. Eu já entrei em contato com muitos professores que estão dizendo, eu estou me aposentando, sim, mas se gosta de ler, a gente lida com livros desde de criança, né? E dentro dessa perspectiva, a gente está buscando justamente refletir, né, a utilidade deles ainda na nossa vida. Um primeiro aprendizado é que a gente muda o gosto, né, com o passar do tempo dos livros. Então, esse mudar o gosto é muito interessante, porque a gente só vai descobrir justamente quando a gente começar a pegar livro por livro e se lembrar quando a gente começou, né? E dentro dessa linha, né, de pensamento, eu vim fazendo algumas descobertas e tenho compartilhado com algumas escolas. E desde o início do ano, a gente estava programado justamente para ampliar ainda mais essa divulgação com os professores daquelas escolas que a gente vem já visitando, né? E, como é que se diz, não tenho vínculo com ninguém, né? No contexto assim de apoio empresarial e tal, é apenas uma ideia compartilhada e que eu acredito que é viável, né? Por conta assim da adesão que vem sendo observada com o passar do tempo. Todo início ele gera um pouquinho de dificuldade, principalmente no aprendizado, o redirecionamento. E a gente percebe claramente uma demanda forte, né, dessa construção do perfil individual. Por isso que hoje estamos aqui, né, para falar um pouco dessa questão do perfil individual. Na trajetória que a gente seguiu, por conta de muitas perguntas, e aí elas se repetem e tal, a gente resolveu construir um site, né, específico, um site gratuito do Google, e aí eu organizei algumas ideias, inclusive videoaulas, né, que vocês, alguns já tiveram acesso, outros vão ter a partir deste momento. Então, dentro dessa perspectiva, a gente observa o seguinte, que as videoaulas têm ajudado bastante, né? Mas eu fiz as videoaulas construindo o perfil das bibliotecas, porque, na prática, o que é que eu tenho feito para facilitar? Como essa dificuldade inicial, né, de poucas pessoas conhecerem aqui em Pernambuco o Scooby, em torno de 120 mil pessoas, 125 mil pessoas, num total de mais de 6 milhões de cadastrados do Brasil. O que significa que não é porque as pessoas aqui não gostam de livro, não gostam de ler. Eu acredito que a falta da informação não ter chegado ainda sobre a questão do Scooby. Então, dessa rede social, né,
tem um cadastro que, às vezes, as pessoas não entendem muito, porque não entendem nem que é uma rede social, ou seja, que vai gerar um movimento ali de leitores, né? Já existe, mas para o lado do sul do país, o centro-sul do país. Isso já está consolidado numa grande maioria. No Nordeste, aqui em Pernambuco, eu acredito que é o lugar Pernambuco, Ceará e Bahia são os 3 lugares, né, que eu tenho percebido um constante crescimento. Não sei se vocês já viram no meu perfil, né, que eu estou nessa trajetória crescente nos últimos 3 anos, a experiência que a gente veio consolidando, 3 a 5 anos de uso do Scoob mais efetivo, a gente chegou a ter quase 12 mil amigos no Scoob. Isso significa o seguinte: quanto mais amigos você faz, mais trocas você consegue, porque quando você posta um livro que está disponível, né, você consegue automaticamente fazer com que as pessoas vejam o livro que você postou, né, como está disponível para troca, e se ele tem o crédito, ele já solicita, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu queria dizer para vocês o seguinte: a importância disso não sou eu que vou falar assim diretamente agora. Eu vou passar um pouco para eu pedir para alguns professores justamente dizerem o que achou do Scooby, e nisso foi feito, né, umas falas que eu estou procurando aqui no celular e vou passar para vocês ouvirem, né, que faz parte justamente dessa construção, e eu vou colocar agora. Então, uma primeira fala. Bom dia a todos, aqui quem fala é Roberta Lamé de Freitas. Eu atuo na biblioteca do EREM Alto Paraíso, na parte da tarde, certo? Pertence à Grande Recife Sul. Bom, eu conheci o Scoob o ano passado, por intermédio do professor Felipe Fernandes, e gostei muito da ideia, né? Fui correndo fazer o perfil da biblioteca. No início é um pouco difícil, mas depois você já acostuma e já se torna uma prática. Eu fiz tanto o perfil da biblioteca no início, né, com a ajuda dele, mas logo em seguida eu fiz o meu pessoal. Do ponto de vista do meu pessoal, eu uso muito ele hoje em dia. Estou bem, já é um aplicativo do meu celular, é um dos que eu mais uso. E o maior benefício que eu acho é me trazer de volta à prática da leitura, certo? Eu estou lendo o ano passado, início desse ano, muito livro, né? E cada vez mais me interessando por essa... Desculpe a falha. Foi clicar e não ouvi. Só um momento. Eu peço para que não escrevam no meu celular, que dificulta também eu localizar justamente essas mensagens. Eu estou lendo o ano passado, início desse ano, muito livro, né? E cada vez mais me interessando por por esse hábito, né? Que estava meio parado, vamos dizer, e poder desfrutar, né? Poder desfrutar desses benefícios, né? Que tem aí, que é de uma rede social. Eu posso trocar ideias com outras pessoas, né? Conhecer mais livros, interagir, né? Eu até já fiz resenha de um livro que eu li, tá? Enfim, poder usufruir de todos os recursos, né, da rede social. Com relação ao perfil da escola, tá? O maior benefício que eu acho é poder também poder ter digitalizado o acervo, né, para consulta tanto minha como da minha colega da manhã, quanto pelos professores e alunos, né? Os alunos são muito interessados, muito desenrolados nessa parte, eles já entram, já vê se o livro está, se tem, se não tem, tá?
E dos recursos, o que eu achei mais interessante para a biblioteca é o da troca de livros, né? Eu já usei esse recurso e consegui um livro chamado O Diário de Anne Frank, que é o livro que os alunos mais pediam. Então é isso, né? Espero ter ajudado um pouquinho aí. Obrigada a todos. Tchau. Ok, obrigado, Roberta. Vejam só, eu li numa das mensagens que não estava aparecendo a imagem. Me confirmem, por gentileza, a minha imagem está aparecendo no vídeo? Por enquanto, vamos ouvindo a segunda pessoa. Bom dia a todos. Eu sou o professor Douglas Aquiles, técnico em biblioteca da GRA Agreste Centro-Norte, e venho falar um pouco sobre o que é a plataforma de ambiente virtual. Essa plataforma que está chegando para ficar, essa plataforma que está chegando para ajudar e auxiliar professores, estudantes e bibliotecários, né? E a rede social Scoob. O que é que a rede social Scoob ela tem de tão importante? Né? Lembrando que a rede social Scoob ela não é uma plataforma de, aliás, um ambiente virtual de livros digitalizados. Ela é um ambiente virtual que vai auxiliar o trabalho dos bibliotecários e dos estudantes, né? Onde vai existir essa oportunidade de conhecer mais do que se trata o livro catalogado, do que é este livro, quais as composições desse livro. Então é importante, né? É algo que está chegando agora para nós e com certeza vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso, né? E quando os professores já estão aí engajados, já estão aí começando a trabalhar na plataforma virtual e também fazendo os cursos virtuais que tem, né, em algumas outras plataformas. Então, o ambiente virtual Scoob, ele é maravilhoso nesse sentido de auxiliar o trabalho do professor, auxiliar o trabalho do aluno, do estudante, que está ali distante da escola nesse momento, né, que está em casa. Então, por que não chegar junto através do livro, que é esse instrumento de conhecimento tão importante para nós, professores, nós, estudantes e bibliotecários. Então, um grande abraço a todos e aproveitem mais essa oportunidade. Agora eu compreendi a imagem que falaram que estava faltando. Faltou eu explicar, né, que por ser a primeira transmissão, eu ainda não tenho os softwares que vocês já estão acostumados a ver em outras lives, né? Aquela mistura. Eu prefiro, assim, sempre aquela história de é melhor aproximadamente hoje do que exatamente nunca. Então eu faço com o que eu tenho, né? Então, como é que eu resolvi fazer isso? Eu digo, eu vou organizar até esse contato, né, de live pelo YouTube. É o primeiro momento que a gente está fazendo aqui. Justamente, eu pedi o apoio dos professores que estão envolvidos dentro desse contexto da organização das bibliotecas Scoob nas escolas, né, para que gravassem um áudio. Por isso que vocês não estão vendo as pessoas falando. Então, dentro desse contexto, o foco, porque eu não estou ainda acostumado dentro desse contexto novo, né, com o YouTube. Então, eu digo para vocês que a ideia é transmitir justamente e poder dar a participação, até porque nós temos poucos minutos aqui, né, ainda temos 45 minutos para algumas falas. Vou fazer agora do professor Isaac. Veja o que ele disse. Bem, boa tarde, meu nome é Isaac Moura, sou professor da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, faço parte da equipe gestora do EREM Álvaro Lins, da GRE Recife Norte, né, até o ano de 2018, 2019. Estava como coordenador de biblioteca da mesma escola e fui convidado a participar dessa plataforma digital chamada Scoob, né, que é uma rede
que interliga várias escolas, né, vários leitores, professores, estudantes, né, e minha impressão, aquilo que eu deparei com a plataforma, foi que possibilitou divulgar o acervo que eu tinha dentro da biblioteca que eu era responsável, né. Tinha muitos livros que eu não tinha conhecimento, né, não tinha um inventário atualizado, e o Scoob me possibilitou ter esse inventário atualizado, ver as deficiências, né, de títulos, de livros de determinadas áreas que a biblioteca não possuía, né, além de facilitar o contato com aqueles alunos que se despertam para a leitura, né. É uma ferramenta prática, né, não é complicada, é ágil, e te possibilita a você entrar em contato com o teu público-alvo, que é o público leitor, seja ele aluno, professor ou funcionário da própria escola. Ok, obrigado inicialmente aos que falaram até agora. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que no Atlas, eu acredito que nem todos verificaram ainda um videozinho que eu encaminhei, que é uma videoaula. As videoaulas que eu venho falando já desde o início dessa transmissão, eu tenho procurado fazer as videoaulas em torno de 1 minuto a 3 minutos no máximo, justamente porque é o tempo mesmo que cada um tem, né? Dá uma olhadinha lá e, como se diz, e vai, como se fosse a conta-gotas, né? O aprendizado vai sendo construído. E nessa videoaula sobre o Atlas, né, a questão de visualização é o que eu considero mais importante, né, de saber onde estão os livros. Então, a ideia surgiu justamente, eu fui para uma feira da periferia, uma feira de livros, na Escola Professor Leal de Barros, né, aqui no Recife, e lá eu observei, né, o contato com os livros, o interesse, né, justamente a circulação de alunos, professores e tal naquela feira, que foi colocada, foi movimentada, né, inclusive com apoio de escoteiros da área, como voluntários, movimentando aquela situação. E aquilo ali, na hora, né, eu me lembrei do Scooby e que, como eu disse, o que poderia ser feito, né? E conversei com a professora, a diretora da escola, e fizemos o trabalho justamente em conjunto com a coordenação da biblioteca para que os livros fossem justamente lançados no Scooby através de um perfil que foi criado em nome daquela biblioteca, né? Não existia até então nenhuma biblioteca no Scooby nesses 11 anos, né? Naquela época tinha quase 10 anos, né, de Scooby. Então foi colocado o primeiro perfil com foco em biblioteca. Só que com o tempo eu saí andando numa biblioteca, noutra, e tentando justamente fazer a ideia circular, né? E foram sendo criadas uma ou outra individualmente e começou na perspectiva assim de uma GRE que nos abriu as portas num momento que já estava programado, né? A GRE Metronorte, onde fizemos uma apresentação para um pequeno grupo como uma experiência de criação, né, daqueles perfis. Então, dentro dessa perspectiva, naquela GRE, naquela palestra, em cerca de 2 semanas, né, algumas escolas se destacaram, né, com o lançamento dos livros, que é o ponto mais trabalhoso, é justamente o lançamento livro a livro. Mas eu já fui em uma das bibliotecas, que eu fiz o teste, para ver quantos livros eu conseguia catalogar em 1 hora. E consegui lançar 46 livros em 1 hora, através do aplicativo do Scooby,
que é algo que eu não recomendo agora no início, quem está ainda na fase de aprendizado, não baixe o aplicativo agora. Deixe daqui a um mês, né? Vá se familiarizando com a ferramenta, porque tem alguns recursos no aplicativo que confundem um pouco na hora que você está utilizando o site, né? Que é o que eu mais recomendo, que é o www.scoob.com.br. Ele, no início, tem ainda um acréscimo da palavra convite, que é onde você vai justamente fazer o seu perfil individual, que é o que eu hoje, quando eu fiz a live focado para professores leitores, aqueles que são realmente, aqueles que gostam mesmo de ler, gostam do livro, né? E veem alguma prospecção, né? Em matéria dessa integração de todos, onde o foco maior é a visibilidade, onde existem os livros. Porque muitas vezes eu presenciei até professores, até o coordenador de biblioteca, devido ao próprio número do quantitativo do seu acervo, não sabe todos os livros existentes quando alguém lhe pergunta. Imagine a transformação de cada espaço desse, né, e do seu espaço pessoal, você, com alguns cliques no seu celular, você acessar e visualizar, né, fazendo uma busca, como faz no Google. Você vai fazer uma busca diretamente na sua estante, onde estão os livros já catalogados, né? Hoje já temos cerca de quase 70, em torno de 70 bibliotecas criadas em todo o estado e mais de 52 mil livros lançados e visíveis para qualquer pessoa que acesse a internet e que esteja cadastrado no Scoob. Se não tiver cadastrado no Scoob, não vai ver livro nenhum, porque só pode navegar, é feito no Facebook, feito no Instagram. Você só pode visualizar se você tem um perfil criado. Você, com o tempo, você vai tornar aquilo ali natural, como vocês ouviram Roberta falando, a professora Roberta falando. Então, dentro dessa perspectiva, vocês têm, de um quadro geral, uma mudança, né? Porque hoje nós já temos alguns livros, que são mais de 52, já são muitos livros já cadastrados e podem ser visualizados. E a ideia do Atlas vai mostrar geograficamente, né, onde está aquela escola, onde está aquela biblioteca. Então, o diferencial é justamente esse, porque eu estou colocando escola por escola criada, eu estou colocando o link para facilitar justamente a localização do livro e em qual escola está. Porque tem muitos livros que, se vocês observarem, não fazem parte mais do uso do dia a dia e a busca das pessoas, né? As pessoas não procuram mais aqueles livros na biblioteca, eles estão ocupando espaço. Foi a minha realidade, que agora eu vou parar para mostrar aqui a vocês, a realidade que eu encontrei quando eu me aposentei, né? Passei a vida toda dando aula e comprando livro e lendo muito e tal, e nunca tinha parado realmente para refletir que eles estavam ocupando o espaço óbvio, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu fui olhar assim, o livro a livro e resolvi parar alguns momentos, parei cerca de uma semana, foi menos de uma semana, e comecei a catalogar os livros no Scoob. Aí foi quando a minha surpresa, que o Scoob vai computando automaticamente quantos livros estão sendo catalogados. E eu cheguei no último, mais de 1.000 livros eu tinha registrado na minha estante pessoal, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa ali, a estante toda encaixotada, toda marcada, né? E aqui
ainda vou mostrar para vocês como eu tenho marcado cada livro. Veja, nessa caixa tem o número 5. São mais de 40 caixas de livros. E separei, como está no Scooby, troco, caixa número 9. Já tem cerca de 10 caixas. E dentro da caixa, quando a gente pega qualquer livro, né? Qualquer livro, eu já sei que está no Scooby, marcado, tá? Nas tags, que a gente, quando já está com o cadastro todo realizado, a gente pode ir de livro a livro, catalogando, né, onde está o livro na sua estante. Então, eu marquei a estante o seguinte, coloquei essas caixas arquivos, que são fáceis de localizar. Eu, geralmente, não gosto muito assim de estante cheia. Eu prefiro visualizar no meu celular quais são os livros e quando eu procurar. Eu sou muito prático nesse aspecto. E isso aí tem ajudado bastante a velocidade, né, do dia a dia nesse contexto de estudos, pesquisa, né, e isso é o que eu quero mais compartilhar com vocês, né, e dentro dessa perspectiva, com esse trabalho já realizado assim, então, quando alguém me solicita um livro, eu não fico procurando na estante e nem tenho aquela preocupação de tirar o livro, né, e tá arrumadinho ali. Não, eu boto dentro da caixa, né, e na caixa ali fica muito mais fácil procurar só numa caixa do que em várias prateleiras de várias estantes, né. Então, imagino isso no dia a dia numa grande biblioteca que tem um acervo de 7.000 livros. Isso aí vai facilitar um bocado, né? Porque você... E outra, além da visibilidade, alunos, professores, qualquer pessoa da comunidade vai poder visualizar quais são os livros que existem lá. Então, nós temos muitas possibilidades pela frente, né? Uma caminhada que eu sei que, inclusive, num dos arquivos que eu compartilhei no grupo, eu falo, isso é um planejamento, na realidade, uma transformação para uma década, né? Nós estamos em 2020, só falamos em pandemia, só falamos em várias coisas, mas não paramos na realidade. A vida não vai parar outras vezes, como já aconteceram, gripe espanhola, né? E outras, peste negra e várias outras dificuldades, realmente são dificuldades, né? Pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um, né, que esteja vivo. Então, desse aspecto, buscando justamente ajudar a colaboração com todos, né? É formar uma rede de leitores desse ano, uma grande rede de leitores, né, junto ao Scooby, que já é a rede social adotada. Na realidade, o Scooby já existia. O Atlas apenas está organizando aqui dentro do estado de Pernambuco onde estão os livros. Muitas vezes você não sabe nem onde é que existe a livraria. Se existe livraria na sua cidade, se existe... Tem livrarias fechando, né? A gente observa assim, livrarias fechando. Mas como outras empresas também estão fechando, né? Mas o mercado de livro em si, a dificuldade que alguns escritores daqui da terra, né, tenham, talvez nessa oportunidade de juntar leitores, né, juntar todo mundo que tem interesse nos livros, isso aí poderá surgir novos serviços, né, novas formas de justamente organizar tanto os livros físicos como leituras. Vale destacar que no Scooby não é, como muitos pensam, né, para você baixar livro no Scooby. Não vai baixar livro no Scooby, não. O livro não é digital. O livro não é virtual. O livro aqui que a gente está falando é o livro físico. A forma de você organizar os seus livros, né, justamente é o que vai fazer a diferença. Você vai ter uma oportunidade de
organizar tudo isso. Eu preparei um arquivo para vocês chamado justamente aqui Bibliotecas Scooby e o Atlas do Livro, onde se refere justamente a esse momento de hoje. E vou compartilhar, estava tentando justamente compartilhar o link quando tudo começou aqui, mas lá no grupo estarei compartilhando com vocês, e tem uma agenda que a gente também organizou, né, para justamente, essa agenda eu acredito que eu já compartilhei no grupo, mas vocês vão poder, de agora por diante, com aquele cadastro para essa live, teve gente até agora de 8h30, 8h40 da manhã se inscrevendo. Estava previsto para a gente encerrar a inscrição no dia 5, no domingo. Imagina eu lançar no celular um por um, porque eu tenho que cadastrar, né, o número no meu celular para eu poder incluir no grupo. Então, isso aí realmente dificultou um pouco essa ação, mas, como é um ponto inicial, eu já esperava esses imprevistos, que eram previstos na realidade, porque é uma questão técnica. Isso poderia até faltar energia aqui, a gente também não ter a live, tudo é possível, mas a gente tem que enfrentar, como eu digo sempre assim, é melhor aproximadamente hoje do que exatamente nunca. Então, se a gente ficar planejando demais, as coisas não acontecem. Então, a gente tem que ter um planejamento mínimo, básico, e daí seguir. E aí toma um rumo, né, que não será mais, eu tenho aquela convicção de que isso não é um projeto que eu estou dizendo assim, não é um projeto que eu criei, é meu projeto, não, é um projeto dos leitores. Então, no momento que a gente tem os leitores pernambucanos que vão começar a ter essa percepção, né, de que não está sozinho, ele vai poder ler um livro. Eu costumo fazer referência ao Pequeno Príncipe, porque é muito conhecido, né? Um livro como Pequeno Príncipe, um livro como Harry Potter, a gente ouve falar já há muito tempo, e começa a dizer, imaginem você lá no perfil do livro, no Scooby, você ter acesso a outras pessoas que dizem que leram o livro, que fizeram resenha sobre o livro. Você vai poder interagir com essas pessoas que leram o mesmo livro. Então, você quer fazer um aprofundamento de um determinado livro? Imagine nas universidades. Eu tive o prazer, né, de, em 2019, foi no ano passado, ainda visitei algumas bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco, né, e teve uma das bibliotecas que ficou com uma ação de adesão a essa ideia, né, e organizou a primeira Biblioteca Scooby da UFPE, onde já começou a apresentar, naquele momento, alguns livros ali, né, que normalmente a gente não via no Scooby. Vejam que maravilha. Então, você saber, imagine os alunos de uma escola de ensino médio que estão em dúvida ainda na profissão a seguir, né? Eu costumo dizer sempre, se ele chegar a visualizar os livros existentes nas bibliotecas das universidades, ele poderá se inspirar e despertar até um novo caminho, uma nova profissão. Então, possibilidades mil, né? No momento que isso aí tiver justamente numa adesão massiva aqui dentro do Estado, eu acredito que em pouco tempo, esse pouco tempo que eu estou chamando é a década, né? Em pouco tempo nós estaremos numa situação assim, já internalizada nessa prática, né? No momento que você começa a observar, né, as ações, debater mais, o interesse vai ser muito grande. Primeiro que a novidade de hoje, que todo mundo está correndo para a tecnologia em matéria de transmissão e de tudo, né? E segundo, porque isso aí há uma tendência de novas tecnologias também surgirem, né?
Mas a tecnologia, ela veio para somar, para agregar valor, para integrar, né? As mídias digitais, no momento que elas se integram, elas vão buscar justamente as soluções para os nossos problemas do dia a dia. E o acesso ao livro é muito importante. Eu vejo isso dessa forma, né? Porque vai nos ajudar, né, em buscar as soluções, né, com uma rapidez maior, porque do mesmo jeito que eu estive lá na escola Leal de Barros e de repente simplesmente fez sentido, por isso que eu pergunto sempre assim, faz sentido para você? Né? Quando fez sentido para mim a utilização do Scooby com o Atlas, né? Aí veio a ideia do Atlas logo depois, e eu juntei as duas coisas, ou seja, facilitar a visibilidade de onde estão os livros. E se cada um tiver o seu perfil no Scooby, ele vai conseguir fazer aquilo ali também, ou seja, ter acesso e vai começar a interagir. Então, dentro desse momento agora, vamos dar uma ouvida em mais uma fala, para vocês terem uma ideia, na sequência aqui que eu consegui algumas falas. Deixa eu ver. Pronto. Da professora Leônia, que é do Cefosp, vai falar. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Leônia Simões, servidora pública estadual, à disposição da Secretaria de Administração. Atualmente estou como gerente de projetos do Cefosp. Para quem não sabe, o Cefosp é o Centro de Formação de Servidores e Empregados Públicos de Pernambuco e está vinculado à SAD, Secretaria de Administração. A sua diretora é Ana Lúcia Cabral. Bem, a sala de leitura do Cefosp foi criada em 2019 e inaugurada naquele ano. É um espaço que tem como objetivo acolher os servidores, incentivar a leitura e a pesquisa. Temos um acervo com mais de 500 livros técnicos e literários, além de 2 computadores para pesquisa. É um espaço aconchegante e acolhedor. No ano passado, começamos o cadastramento dos livros que, em sua maioria, foram doados pela editora CEP e pelos próprios servidores. Conheci o Scooby através do professor Felipe Fernandes, que nos apresentou o livro Atlas de Pernambuco, falou do Scooby e cadastrou nossa sala de leitura. A rede Scooby, para mim, é muito interessante, muito prática e muito importante, porque dá visibilidade aos livros que podem ser objetos de leitura e pesquisa, tanto para professores, como para alunos e outras pessoas interessadas. Facilita a busca pelos livros e estimula principalmente o hábito da leitura. A rede está crescendo muito em Pernambuco e nós do Cefosp pretendemos ampliar o acervo e divulgar mais a sala de leitura. Espero ter contribuído. Muito obrigada. Ok, vocês viram, né? O Cefosp, dentro desse contexto, tem justamente a sua sala de leitura, né? E organizou justamente o seu espaço no Scooby também, de um modo que qualquer funcionário do Estado vai poder saber quais são os livros que tem lá, né? Isso aí tende a crescer também, a estimular as outras secretarias que façam também, ou seja, por isso que eu venho chamando, é um movimento de leitores no Estado de Pernambuco, né? Onde cada um poderá justamente fazendo sentido para o seu trabalho no dia a dia, então aí vem a adesão. Vamos ouvir a Margarete, que participou também da construção de uma biblioteca Scooby na região Metro-Norte. Trabalho na escola professora Inês Pompa. Bem, conheci a rede social Scooby no ano passado, através do professor Felipe.
O Scooby tem me ajudado a organizar e catalogar todos os títulos da biblioteca virtualmente, facilitando muito o meu trabalho. E além disso, me dá a oportunidade de interagir com outros perfis, além de dar visibilidade à biblioteca da escola, onde os alunos e professores podem ter acesso de uma forma mais prática e rápida, escolhendo e solicitando um título para empréstimo. Ok, a professora também, Chibi Cleide, deixa eu ver aqui. Bom dia, meu nome é Chibi Cleide Barros, trabalho na EREM Poeta Manuel Bandeira, Agré, Recife Norte. Eu vou falar sobre a importância do Scooby e qual é a sua utilidade. Bom, é uma plataforma de rápida interação para os leitores, rede social que pode ser utilizada pelos escritores. Essa plataforma deixa todas as leituras organizadas, ou seja, facilita quem tem metas de leitura ou quem lê. E qual a importância que ela tem para a biblioteca? Gente, seria interessante porque você pode fazer com que os alunos interajam e tenham a curiosidade de descobrir, ter seu próprio perfil, né? É um ótimo cartão de visitas que busca conhecer e vai, assim, ter algo diferente. É uma ferramenta que ele vai ter acesso às informações. Muitas vezes ele quer ler aquela obra, então ele tem curiosidade, ele pode, através dessa ferramenta Empenho, quando a bibliotecária vai fazer a pesquisa para ele, ter acesso à sinopse do livro, né? Então, vai despertar a curiosidade do aluno querer ler. Ou seja, não só o aluno, mas os leitores, as pessoas que tenham a curiosidade de querer descobrir, né? Cordialmente agradeço. Bom dia. Bom, e por último, a professora Simone. Pessoas, bom dia. Meu nome é Simone Pereira, eu sou coordenadora de biblioteca da EREM Rosa de Magalhães de Melo, em Recife, no Alto Santa Terezinha, ali perto da Avenida Bibiribe. Nós temos uma biblioteca e colocamos no Scooby, fizemos a inscrição no Avenida de Pernambuco, mas eu também fiz a inscrição como professora, né, pessoa física, como professora Simone. E o interessante que eu acho no trabalho com o Scooby, na rede social Scooby, diferente do WhatsApp e Facebook, é que a gente discute a parte literária, a parte de literatura, que a gente, nesse momento de Avenida de Pernambuco, em torno de biblioteca, a gente pode discutir livros didáticos e paradidáticos, não é? Então, assim, o que eu acho interessante no Scooby é que a gente vai trocar experiências de amantes da leitura. Por exemplo, tem livros que a gente acha que o título é bom e depois se decepciona no roteiro, em toda a parte do contexto do livro. E tem livros que a gente se surpreende. Então, se a pessoa faz um resumo para a gente já desperta o que estava querendo saber sobre ele. O Scooby nos traz isso. Outra parte bem legal do Scooby é que quando a gente vai acessar o aplicativo, que a gente baixa no celular, a gente tem um pensamento que se identifica, a gente pode compartilhar. E aí o que compartilha também é o livro que a gente já leu, o livro que a gente gostou, o livro que a gente quer trocar. Para professor e para estudante, isso vai ser uma interlocução fantástica por todo o país e de se dividir por todo o mundo, porque a gente vai trocar essas experiências, a gente vai falar do que a gente gosta, né, do que a gente leu, e a pessoa vai falar para a gente o que significa para ela, e vice-versa. É uma troca, uma interlocução fantástica, diferente das outras redes sociais, que às vezes só fica esses fake news, não é? Então, assim, eu estou achando muito interessante. A minha experiência maior foi agora na pandemia. E aí eu estou gostando muito de trabalhar assim. Bom dia, gente. Vale a pena trabalhar com Scooby.
Bom, queria agradecer justamente aos participantes que fizeram as gravações, né? E nesses momentos eu reservei 15 minutos, mas agora faltam 14 minutos para a gente encerrar aqui para algumas colocações que eu considero importante nesse momento. É um marco, né? De certa forma, todo encontro ele é um marco de transformação. Geralmente eu costumo dizer por onde eu passo, né, que qualquer pessoa que fala para outras, elas procuram inspirar. E quem ouve, né, ele vai fazer a escolha se deseja transformar com aquela nova visão que está sendo colocada. O grande diferencial está quando a gente passa a perceber, quando passa a fazer sentido o que nós estamos ouvindo ou vendo, né? E desenvolvendo paralelamente as nossas atividades. Se aquilo faz sentido, né, dentro daquele contexto, então automaticamente surge a adesão. Então, nesse momento de adesão, a gente já ouviu, né? Eu coloquei inicialmente aqui, eu vou dar uma lida, né, no que eu coloquei. O objetivo da live é introduzir o conhecimento básico sobre a rede social Scoob e o Atlas, do Livro de Pernambuco, para professores leitores, contemplando a criação do perfil pessoal e o caminho para o aperfeiçoamento contínuo e o uso da ferramenta no contexto de leitura e da organização dos seus livros. Então, esse objetivo, né, eu fiz, como eu falei para vocês, esse texto que eu copiei, né, e colei cada tela, cada imagem, né, estou chamando o passo a passo, como fazer o perfil Scoob e principais ações. Então, além das videoaulas, as microaulas que a gente colocou no site, a gente também vai deixar disponível isso para vocês no grupo, no site e lá no Facebook, que eu agora aproveito para solicitar para que todos curtam, né, a fanpage que eu criei do Atlas do Livro, porque isso vai ajudar na multiplicação de todos conhecerem essa lógica, né, de estruturação e organização, e automaticamente a rede vai fazer sentido, né, porque uma rede já diz tudo, a denominação, você não está mais sozinho, você tem outras pessoas em movimento, né? Então, eu fiz o passo a passo, como criar o e-mail, além daquele www.scoob.com.br, aí tem /cadastro, /convite. Isso está tudo escrito no texto, né? E vocês vão ter acesso justamente a isso. Um momento que eu quero dizer também para vocês é o seguinte: a estratégia que eu fiz do formulário de inscrição, né? Aí vem a inclusão no grupo do WhatsApp e o terceiro passo aqui com a live, né? Então, essa estratégia aí, o que é que ocorreu? Como muita gente se cadastrou, né, no formulário depois de meio-dia de ontem, então esses têm mais de 80 inscritos, como eu falei, além do normal, deu mais de 200 inscritos no total, né? Agora eu percebo que tem em torno de 24, 25, 124 pessoas na transmissão, chegaram até aqui. Mas o primeiro ponto, eu acredito, como é a primeira vez que eu estou fazendo uma transmissão dessa, então eu acredito que ela vai ser salva pelo YouTube e eu vou poder compartilhar lá também no Facebook e em outros lugares. Basta eu copiar o link, né, para esse vídeo e
as pessoas que não conseguiram chegar até aqui vão ser alcançadas. Muitos municípios do estado, né, acho que uma grande quantidade de municípios conseguiu chegar até aqui, né? Inclusive fora do estado tem algumas pessoas também que estão assistindo, né? Então, dentro dessa perspectiva, a lógica vai ser todos que participaram, né, e fizeram aquela preenchimento do formulário de inscrição, eu vou colocar justamente incluir, e eu peço paciência, porque a inclusão é individual, é um por um, né? E isso aí dá um trabalho determinado tempo, né? Então, eu vou pedir até sexta-feira, a gente vai cadastrando os novos professores que estão querendo mais informações. E lá no grupo, ele funciona como lista de transmissão. Então, vocês não vão interagir, não vai ter barulho, como diz a história, de muita gente falando no grupo. O grupo é o mecanismo que eu adotei, mas ele tem um recurso de configuração, né, que só quem transmite sou eu, né? E por quê? O aprendizado, ele se dá nesse contexto assim, tem a transmissão e a interação é individual, né? A interação grupal, eu utilizo a ferramenta lá do Facebook, né, que ali é aberto para todos, vocês comentarem e tal, mas do aprendizado vai ser individual. No meu próprio WhatsApp eu respondo e, lógico que agora aumentou uma quantidade considerável, né? Tem mais de 200 cadastrados, então muita gente que está iniciando ainda, né? Então vai ter muita dúvida, mas a dúvida, quando ela se repete, o que é que eu faço? Eu copio a pergunta, respondo coletivamente lá no grupo. Então, já respondo várias pessoas que fizeram a mesma pergunta, eu respondo só uma vez no grupo. Não fico repetindo as questões. É mais uma metodologia tecnológica que a gente adotou e que vem dando certo, né? Já teve a GRE Metro Norte, a Recife Sul, a Recife Norte e agora a Agreste, recentemente, tem também feito adesão nesse contexto. E aí a gente está canalizando, eu ainda estou pensando se os outros grupos criados eu vou migrar para esse, vai depender da quantidade de possibilidade no WhatsApp, né? De quantas pessoas cabem no grupo. Se for só 200, aí eu formo um grupo 2. E aí, de um modo geral, eu acompanho e encaminho. Mas o aprendizado, ele é individual. A dúvida, quando surge individual, a pessoa se comunica comigo e eu vou responder individualmente ou no próprio grupo. Se aquilo ali eu observar que aquela dúvida é um caso que pode outras pessoas também terem a mesma dúvida. Então, aqui nesse documento que eu já mostrei, que eu comecei a ver, você vai ter o passo a passo, né, da confirmação do cadastro, tem imagens, né, como que eu peguei do próprio Scoob, né? Eu tenho construído o perfil de algumas bibliotecas Scoob de escolas. Então, no momento da construção de uma delas, eu fui congelando a imagem e colocando nesse documento, né? Então, com isso, deu para imaginar, e eu tenho circulado, né? Aqui está impresso em preto e branco, mas na imagem, no arquivo que eu compartilharei com vocês, ela está colorida, né, e vai verificar um círculo vermelho. Quando eu falo em cima o que é para ser feito, no passo 4, passo 5, passo 6, até 10 passos, né, o passo a passo, venho colocando, até para colocar, como faz para você colocar a sua imagem, né, ali. Muita gente, a gente vê no Scoob, foto, desenho de bonequinho, não sei o quê, mas são pessoas, são leitores, né, de todas as idades, né, que cada um escolhe como quer ser, como é que se diz, visualizado no Scoob. Isso é uma escolha pessoal, né? Então, cada um faz uma imagem. Eu estou com a mesma imagem minha,
lá de quando eu fiz o Scooby. Então, já faz algum tempo, já teve algumas mudanças aí e tal, mas eu vou permanecer com a mesma imagem para sempre, né? Pelo menos essa é a ideia no momento. Então, dentro dessas várias situações, eu queria dizer para vocês também, faltam 4 minutos para encerrar, né? Primeiro, agradecer a todos na presença, né? Agradecer a Deus porque eu estou aqui com saúde para poder transmitir isso para vocês. E dizer para vocês também o seguinte, que qualquer comunicação, qualquer dúvida que for surgindo, tenham paciência, né? Se está impaciente naquele dia, pega no outro dia, né? Pega num horário melhor, não façam as coisas correndo e tal, porque muitas vezes a gente observa que a pessoa nem leu o que eu postei no grupo e faz a pergunta novamente. Então, veja no grupo. Se não tiver no grupo, é que pergunta, né? Eu vou ler pacientemente cada uma das perguntas, cada uma das colocações que vocês fizeram aqui no chat ao vivo, né? Isso aqui sendo salvo, eu vou analisar e vou procurar responder lá no grupo, né? Aquilo que for uma coisa muito individual é que eu vou identificar quem é, se eu já tenho o número lançado no telefone cadastrado e responde individualmente. Se não, vai ser no grupo. Por quê? Percebam que a situação, assim, são muitas pessoas, né? E a gente, o interesse aqui, eu costumo dizer assim, depois de aposentado, quando eu inventei essa história do empreendimento social, foi uma forma que eu encontrei de doar meu tempo de vida, né, nessa linha de ajudar os leitores, porque foi tão bom no decorrer de toda a minha trajetória de vida, os momentos, as pessoas que eu encontrei que me deram algum caminho, alguma solução que, por conta aquele foco que eu não estava vendo, eu consegui visualizar e crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, né? E estou aqui hoje contando história, né? Que bom que, mesmo com o corre-corre da vida, a gente possa refletir e poder colaborar, poder se integrar com todos, né? Todos os leitores pernambucanos. Que agradeço muito a atenção de vocês, os que ficaram até o final, e dizer que estou à disposição de vocês, né? E dentro desse momento, dessa década, vamos fazer uma década diferente. Vamos construir um Estado diferente, um Estado de leitores. É esse o grande ponto que eu observo, assim, que é um momento, essa parada que todos estamos passando, né, no momento pandêmico, é uma reflexão na direção de que nós podemos parar, refletir, ver o que é que está ao nosso alcance e fazer, né? Dentro dessa perspectiva, a gente está buscando justamente isso. Muito obrigado mais uma vez, e agora eu encerro a nossa transmissão. Vamos esperar mais 30 segundos. Estamos encerrando e desejar a todos sucesso, que façam realmente o perfil de vocês, vale a pena. Conto com vocês no apoio, na divulgação e no entusiasmo, porque sem entusiasmo a gente não faz nada na vida. E a gente pretende justamente colaborar com todos. Muito obrigado. Até mais.